Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula de Física no canal da Homeworks. E você que está chegando, quer aprender mais física, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo aí que trata da natureza de forma matemática, quer estudar mais por Enem, se inscreva aí no canal, ative as notificações que vai vir mais aula por aí. Bom, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a termometria. A termometria ela vai trabalhar com, basicamente, temperatura. Tá? E é muito importante nessa aula a gente diferenciar o que é temperatura e calor. Tá, ok? Temperatura. Temperatura é uma grandeza física, ok? Que mede. Tá? Toda grandeza física ela mede alguma coisa. Tá, ok? E a temperatura ela vai medir o quê? Ela vai medir o grau de agitação das moléculas. É isso que mede a temperatura. Ok, então o que significa isso? Quanto mais temperatura eu tenho, mais as moléculas estão agitadas. Basicamente é isso. Se eu pegasse, por exemplo, qualquer objeto, se eu esquentar esse objeto e eu tivesse um microscópio muito potente para enxergar as partículas desse objeto, eu ia enxergar essas partículas se agitando mais, cada vez que eu subia mais a minha temperatura. Ok? Bom, então temperatura é o grau de agitação das moléculas. E calor, ela vai ser o quê? O calor é uma energia. Tá? Então o calor a gente diz que é uma energia térmica em trânsito. Tá, ok? Então o calor aparece de duas formas. Quando eu mudo a temperatura ou quando eu mudo o estado físico. Tá? Quando eu mudo a temperatura, esse calor vai ser chamado de calor sensível. E quando eu mudo de estado físico, esse calor vai ser chamado de calor latente. Ok. Então, o calor, basicamente, nesse contexto aqui, o calor sensível, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? A gente só vai falar rapidamente dele aqui. O calor sensível vai ser o calor, uma energia que se transforma, uma energia que aparece quando eu vario a temperatura. Tá ok? Basicamente. Então, se eu estou segurando uma barra de gelo, tá ok? Se eu seguro uma barra de gelo, eu estou transferindo calor para essa barra de gelo. Eu estou esquentando essa barra de gelo que com o tempo ela vai derreter na minha mão. E o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? E o calor a gente observa dessa forma. Quando você coloca um copo d'água no congelador, por exemplo, aquele congelador vai tirar calor daquele copo d'água. Tá? Então eu tenho uma variação de temperatura. Eu tenho uma temperatura muito baixa em volta desse copo d'água, eu tenho uma temperatura levemente alta nesse copo d'água. Essa diferença de temperatura vai fazer com que esse calor apareça. Ok? Então, retomando, temperatura é o grau de agitação das moléculas e calor é a energia, esse calor sensível, energia térmica, quando eu vario essa temperatura. O calor sensível aqui, no caso. Tá? Bom, temperatura ela é uma grandeza física. Tá? E toda grandeza física tem uma unidade de medida. Em física, a gente tem algumas linguagens específicas, né, para determinadas grandezas, e para a temperatura a gente chama essas unidades de medida de escalas. Escalas termométricas. Escalas termométricas. E nós temos três escalas termométricas. O grau Celsius, que é esse TC aqui, temperatura em graus Celsius. Nós temos o grau Fahrenheit, que é esse TF, tá? E nós temos o Kelvin, que não tem um grau aqui, que é essa temperatura aqui, TK. Bom, nós temos essas três escalas termométricas. E essa equação que eu estou colocando para vocês é o seguinte: como que eu transformo de uma escala para outra? Como que eu transformo, por exemplo, de grau Celsius para Fahrenheit? Aí eu vou pegar essa parte da equação aqui. Como que eu transformo de Fahrenheit para Kelvin? Aí eu vou pegar essa parte aqui. E se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, eu pego essa partezinha aqui.
Tá ok? Basicamente, seria isso aqui. Então, essa aqui é a equação de transformação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente pode fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero transformar, por exemplo, 100 Kelvin em graus Celsius. Como que eu faço isso? Tranquilo, né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte da equação e essa parte da equação. Então, o que eu vou ter? TC sobre 5 é igual a 100 menos 273 sobre 5. Ok? Então, o que eu faço? Ó, corto 5 com 5. Né? 100 menos 273, TC igual a menos 173 graus Celsius. Tá ok? Então, aqui a gente tem a nossa temperatura em graus Celsius, uma vez que eu tenho, por exemplo, 100 kelvins aqui. Então, 100 kelvins corresponde a menos 173 graus Celsius. E aí, eu posso fazer usar de qualquer modo essa equação aqui. Celsius para Kelvin, Fahrenheit para Kelvin, Fahrenheit para Celsius, Celsius para Kelvin e assim sucessivamente. Bom, basicamente essa é a aula. Uma coisa que eu queria falar também é o seguinte. Como eu disse para vocês, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Ok. Bom, mas aí você pode estar pensando, será que eu posso chegar numa temperatura onde essas moléculas, onde essas partículas não se movam em nada? Porque elas podem se mover com cada vez mais velocidade, mas chega um momento que elas ficam paradas. Tá? A resposta é sim. Essa temperatura em que as moléculas param é chamada de zero absoluto, tá? Que é o zero Kelvin. Então, a temperatura em Kelvin, que é 0 Kelvin, tá? Muita gente chama de ok. Então, temperatura 0 Kelvin é o chamado de zero absoluto. É a temperatura onde as partículas literalmente param. Beleza? Então, a gente tem uma temperatura mínima possível, tá? Onde as moléculas param, e a gente não tem uma temperatura máxima possível. As maiores temperaturas, que aí pode ter 1 bilhão, 1 trilhão, 1 zilhão de graus Celsius, Kelvin, não tem limite. Mas hoje, o que se tem de maior temperatura, os registros de maiores temperaturas são de 10 elevado ao número grande, que é uma consequência de explosões de supernovas. Tá? Então, quando uma estrela grande, né, explode, aí você tem uma elevação de temperatura aí muito alta, que são as maiores aí que se tem notícia. Mas não tem limite para cima, não tem limite superior. Só tem limite inferior. O limite inferior, a menor temperatura, é uma temperatura de 0 Kelvin, onde tudo para. Ok? Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.